Então agora vamos assistir a palestra com a nossa Dona Rosa. Seja bem-vinda, Dona Rosa. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe, que possamos fazer um trabalho de reflexão bastante profundo, bastante amplo, para levar para o nosso travesseiro, que é lá que as coisas acontecem. Aquela meditação, né? Aquela reflexão trazendo os ensinamentos do Mestre para a nossa vida, para as nossas necessidades. Então, examinando o Evangelho, escolhemos uma passagem, uma pequena parábola de Jesus para trabalharmos hoje. A parábola do tesouro escondido. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi descoberto por um homem, que, achando o tesouro escondido, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía para comprar aquele campo. E comprou. Essa parábola nos chamou a atenção no sentido de que o homem, ou nós, passamos a existência inteira correndo atrás de um tesouro. São inúmeros os tesouros, né? Nós vamos procurar os tesouros, um dia nós vamos achar esses tesouros, e quando acharmos, vamos esconder esse tesouro, né? Porque se jogamos na loteria, e essa loteria acontece na nossa vida, a gente esconde todo mundo, porque senão todo mundo vai pedir, né? Então a gente quer mais, não que a gente não vá dividir, a gente quer dividir, mas quer tempo para dividir. E às vezes, como ainda nós não nos conhecemos, esse tempo é apenas uma desculpa, né, para que a gente possa ficar com a maior parte. Enfim, quando nós corremos atrás de tesouros, nós ficamos quase que cegos para outras coisas. E olhe que esses tesouros, às vezes, é um coração, é um amor. Outras vezes, esse tesouro é um ideal. Às vezes é um trabalho, né? E muitas vezes é mesmo a questão financeira. Né? E quando nós descobrimos uma fonte para ganhar este tesouro, um grande negócio, nós escondemos para que ninguém tenha ideia semelhante. Quando nós temos alguma descoberta inteligente, alguma coisa extraordinária, que pode mudar a nossa vida e a nossa capacidade cognitiva, né, ela captou aquilo antes que outros. Nós também escondemos. Né? Quem cozinha? Muitas das criaturas que cozinham aqueles pratos extraordinários não contam os temperos, escondem. Porque se contar, qual é a graça, né? Outro vai e cozinha do mesmo jeito. Então nós temos o hábito de esconder os nossos tesouros. Costureiros, padeiros, cabeleireiros, arquitetos, engenheiros, médicos, todos nós, em geral, escondemos os nossos tesouros, né? Segredos profissionais, enfim. E Jesus conhecendo, porque em todos os tempos da humanidade as coisas foram iguais, continuam sendo. Jesus conhecendo então esta ânsia de deter o poder de algo que ninguém possui, escondido, fez então do tesouro escondido uma parábola, para que nós nos encantássemos com ela. E Jesus fez esta parábola comparando o tesouro escondido ao reino dos céus, que, se formos prestar uma atenção especial a isso, é o maior dos tesouros que podemos possuir na terra. Né? Filo para que se recebêssemos o mapa deste tesouro, ou os conhecimentos que possam mudar a nossa vida e nos levar ao reino dos céus, quer dizer, este tesouro, nós empregássemos todo o nosso talento,
todas as nossas possibilidades, trabalhos, esforços, atividades e até mesmo sacrifícios para alcançar este tesouro. Esta foi a intenção do Cristo. E ele ainda disse que este tesouro era imperecível, dizendo que nem a traça e nem a ferrugem o corrompem. Imperecível este tesouro. Os ladrões não o roubam. Enfim, para que prestássemos bem a atenção nisso tudo, Jesus lançou essas palavras naquele tempo, né, para que atravessassem os séculos e nos fizessem pensar e refletir, e despertassem em nós um desejo enorme de também alcançar esse tesouro, com a mesma ânsia que vamos na lotérica jogar na Mega Sena, né? A mesma vontade. Antigamente, o mapa do tesouro, deste que Jesus fala, ficava em poucas mãos, de pessoas, dos nobres, da nobreza, dos papas, dos padres, dos pastores, né? Chefes religiosos. Somente esses possuíam o mapa do tesouro, né? Aí então, de forma mais difícil, né, eles lançavam o povo nos seus sermões para que o povo, né, de forma bem erudita eram feitos esses discursos, para que o povo não captasse a essência, apenas a forma. E assim correram séculos, milênios, em que as criaturas se encantavam com os sermões, mas não captavam a essência. E nós temos livros escritos com sermões do Padre Antônio Vieira, que são verdadeiras joias raras da literatura, né? Encantam, mas de difícil acesso para o vulgo, ou para nós, muito complicado, muito difícil. Bom, mas quando o Consolador, que Jesus prometeu, que ficaria conosco por toda a eternidade, desce à terra, as coisas mudam. Nas primeiras páginas, já lemos aqui, uma vez, nós vamos repetir. Nas primeiras páginas do Evangelho, inicia assim: hoje, né, graças aos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, do comando do seu Senhor, o Espírito de verdade que representa Jesus, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E foi assim que aconteceu em 1857. De todos os lugares da terra, médiuns se manifestaram auxiliando o senhor Allan Kardec a compilar o Livro dos Espíritos e logo depois as demais obras, né? Organizaram-se em volta de todo o planeta. Médiuns reencarnaram ao mesmo tempo que o senhor Allan Kardec para, nesta ocasião, receber as informações dos Espíritos do Senhor. Qual estrelas cadentes, quer dizer, luz pura que vinha do céu, e atravessava via mediunidade até atingir um objetivo, que era o Pentateuco Espírita, para nos ensinar o mapa da mina do tesouro, nos oferecendo essa oportunidade preciosa. Diz o Espírito de verdade: eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Afirmação de Jesus via Espírito de verdade. As grandes vozes do céu ressoam como trombeta. De que forma nós podemos identificar essas grandes vozes do céu? Através daquilo mesmo que aquele senhor estava aqui no microfone falando aos senhores. São os espíritos dos
céu se colocando à disposição dos senhores para a cura, para a compreensão das suas dores, para o entendimento do processo evolutivo que cada um atravessa, para as necessidades de cada criatura. As casas estão de portas abertas, com criaturas voluntárias, de coração pronto para receber e auxiliar a todo aquele que adentrar. E enfim, tantos outros lugares, tantos templos, tantas criaturas que foram preparadas no plano espiritual, ou voluntários mesmo da terra, querendo descobrir este tesouro, estão aí, se dispondo a estender a mão, a abraçar os irmãos, a melhorar a vida do próximo. Essas são as vozes dos céus que ressoam como trombeta. E diz: e os cânticos dos anjos se lhes associam. Os nossos anjos, os anjos guardiães, os Espíritos de Deus, os prepostos do Cristo, andando por entre nós, colocando suas asas por nossas costas para extirpar as energias negativas dos nossos pensamentos, buscando a melhor maneira de se aproximar de cada um. Muitas vezes o nosso anjo da guarda fica nos rodeando, buscando uma forma de adentrar a nossa mente para fazer boas sugestões e tirar esse manto de tristeza que nos cobre, este olho turbado de lágrimas desnecessárias, se houvesse confiança no Pai. Pois então, os cânticos dos anjos se lhes associam aos Espíritos do Senhor, voluntários tanto no plano carnal quanto no plano espiritual, para estender a mão a quem precisar de ajuda. Aí diz só o Espírito de verdade, de forma tão linda: nós, dizem os Espíritos, vos convidamos a vós, todos nós, homens, para o divino concerto. Vai haver, já está havendo um divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas a vossas vozes. Eis a lira, o Evangelho de Jesus. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Sabe o que é ler o Evangelho? Sentir o Evangelho, viver o Evangelho, é fazer uníssonas as nossas vozes, todos pensando as mesmas coisas ao mesmo tempo, emitindo energias poderosas para a limpeza dos miasmas que cobrem o planeta. Estão reencarnando na Terra milhares e milhares de espíritos elevados, de alta envergadura, mas com uma dificuldade imensa por conta das emanações de energias negativas nossas, prejudicando a entrada desses seres celestes na carne, para nos auxiliarem na grande transição. Então é importante que a gente pense e reflita profundamente no que realmente vale a pena, quais são os valores reais na vida, aqueles que a traça e a ferrugem não corrompem. Precisamos pensar: homens e irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Estão aqui entre nós seres elevados, boníssimos, espíritos maravilhosos para nos auxiliar, andando por entre nós, amenizando nossas dores físicas, amenizando nossos problemas íntimos, problemas que nem nós temos consciência. Estão por entre nós, eliminando o que tem de ruim, de escuro, de negativo. E nós não temos consciência. Outro dia eu ouvi uma pessoa aí no supermercado dizer: não vou mais lá na casa espírita, que é a casa que eu frequento, não vou mais lá. Aí não senti nada, não vi nada, não quero nada. Eu quero ir no lugar que eu vejo os espíritos, sabe, né? Que falem comigo, que digam como é que está meu pai que desencarnou. Imagine
Se o pai aparecesse para essa criatura, era capaz de perder a rua correndo de medo, né? Porque o pai agora é fantasma, né? Então a gente não se dá por conta que o nosso pensamento é muito ainda na superfície, como diz Jung. É como uma rolha que empurra lá no fundo, ouve a lição, em vez de perquirir lá no fundo, perquirir, buscar respostas, não. Assim que termina a lição, volta para cima a rolha e continua na superfície, né? Buscando as coisas da superfície. Uma vez que adentramos uma casa espírita, não são os espíritos que têm que se esforçar para serem sentidos e vistos. Somos nós. A casca grossa é nossa, né? Difícil de ser atravessada. O olho turbado é nosso. O espírito está ali. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Desde aquele tempo Jesus dizia. É preciso nos preparar. Dia de casa espírita é dia de lição extraordinária. Qualquer dia que se vai, principalmente no sábado, que é o dia da sopa. Sabem por quê? Porque se nesse dia nós fizermos uma oração profunda, se nos dispusermos profundamente a compreender a lei divina, a fazer uma varredura nas nossas iniquidades, a trabalhar profundamente na nossa reforma íntima, vamos ficar leves. E os Espíritos conhecem as nossas intenções. Eles sabem por que estamos aqui. Quanto mais afinidade tivermos com as entidades superiores, mais iremos senti-las. Senão não vai haver conexão. Não tem vez que a gente chega na casa espírita e respira fundo. Sente algo no final. É aquele abraço. Às vezes de um querido que está do lado de lá e que veio até aqui para matar as saudades. Então essas intenções que trazemos têm que ser as mais puras, as mais profundas. Amai-vos, disse o Espírito de verdade, também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor. Porque se o chamarmos de Senhor, é porque temos por Ele um grande respeito, um grande amor. É o nosso Criador, o nosso Senhor. Esses ensinamentos, de cara, na capa frontal do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser lido, deve ser meditado. Este convite que os Espíritos do Senhor estão nos fazendo para tomarmos da lira e fazermos uníssonas as nossas vozes, é um convite para nos engajarmos no exército do Senhor. Este exército de espíritos celestiais que nos recebem mesmo sabendo que ainda não estamos em condições, mas que existe dentro de nós um desejo enorme, uma vontade férrea de vencer as nossas dificuldades. O Cristo Consolador nos disse que o jugo é leve e o fardo é suave. E que se nós tivermos força de vontade para cavar este terreno, nós alcançaremos o tesouro. O que seria cavar o terreno? Cavar o terreno é ir em busca de nós mesmos, da nossa essência. Tirar um tempo todos os dias, a hora que for melhor, para meditarmos, não 1 hora sentado naquela posição de meditação, não. Se estivermos em pé, tudo bem. Se estivermos sentados, tudo bem. E até mesmo deitados. Tanto que a nossa mente seja sincera, seja honesta, seja ativa e vá fazendo uma busca interior de como reagiríamos se isso ou aquilo nos acontecesse. Como nós agimos em relação a isso e aquilo? Será que nós agimos de acordo como gostaríamos que agissem para conosco?
Será que de alguma forma, entre aspas, pisamos na bola? Será que a gente está tomando um caminho errado? Será que de posse do mapa do tesouro, porque o mapa do tesouro está na obra básica, será que tendo conhecimento deste mapa, nós estamos nos dedicando a estudá-lo para ir em busca desta preciosidade que está dentro de cada um de nós, que são as leis de Deus, as leis divinas, o amor, a justiça, a caridade? Será que no nosso lar, no convívio social da família, do trabalho, da sociedade, com os vizinhos, nossas ações, nossas atitudes condizem com aquilo que nós queremos ser? Será que os nossos exercícios já estão acontecendo a contento daquilo que eu estou estudando? É a reflexão que tem que acontecer. Tem uma frase de Jesus que me faz pensar profundamente, que é assim, vou ver se eu lembro mesmo, não tenho escrito aqui. Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não alcançareis o reino dos céus. Esta frase de Jesus, ela é bastante profunda. Se nós olharmos para aqueles que convivem conosco e formos insensatos nas nossas acusações, nos nossos discursos em relação a essas pessoas, a nossa justiça é semelhante à dos escribas e fariseus. Nós não estamos excedendo as situações daquele tempo que aconteciam, que era o quê? A hipocrisia, a subserviência, a humilhação. Se nós não formos capazes de ser justo para com o outro, como gostaríamos que o outro fosse para conosco, nós agimos que nem os escribas e fariseus daquela época. É esse o convite de Jesus. De nada adianta termos o mapa da mina na mão, do tesouro, se a nossa ação não for semelhante àquilo que está ali. Nós não andaremos pelos caminhos que nos levam até lá. Nós não estamos avançando, nós estamos estacionados. Caminhamos, mas nós não vamos achar nunca. E nos sentimos, claro, porque diz o texto, que tomado de gozo, aquele homem vendeu tudo que possuía e adquiriu o terreno. E nós largamos a novela 18, largamos aniversários, passeios, descanso em casa e aqui estamos. Temos posse do tesouro, já está na nossa vida. Mas a maioria de nós, me incluo nisso, apenas guarda o tesouro. Não faz uso dele, não usufrui dos benefícios que este tesouro pode nos dar. Porque do momento em diante que tomarmos a atitude de exceder a justiça dos escribas e fariseus, fazer julgamentos acerca das nossas ações e jamais da ação do nosso irmão, com certeza absoluta, nós estaremos encontrando e usufruindo deste tesouro, que nos fará gigantes aqui na terra mesmo, e nos fará viver uma felicidade relativa. Nós podemos alcançar um grau de felicidade que for possível aqui na terra mesmo, de acordo com a nossa condição evolutiva. Nós podemos conseguir, se houver em nós uma determinação no sentido de olhar o outro como nosso irmão, filhos do mesmo pai, num nível evolutivo igual, portanto, merece todo o nosso respeito, porque em essência todos nós temos as mesmas potências. Se o nosso irmão está falhando conosco, deve ter menos encarnações que nós. E nós, no número de encarnações dele, devemos ter feito coisa pior. E hoje, na lei de ação e reação,
Nós temos o dever de compreendê-lo e auxiliá-lo, só isso. Não existe injustiça na face da terra, porque o Pai, o nosso Pai, é soberanamente bom e justo. E existe essa lei de amor, justiça e caridade que nunca é infringida. A despeito de nossas vontades, desejos, ela acontece sempre. Muitas vezes uma pessoa boníssima, né? Lhe acontece tantas desgraças, e a gente pensa, meu Deus, onde está a justiça divina? Imagine como somos ainda pequenos. Francisco de Assis, quando veio à Terra, uma das coisas terríveis que ele teve é um glaucoma na vista, naquele tempo, né? E ele sofria dores terríveis. E um frei disse para ele, Francisco, eu conheço um homem que cauteriza a vista e você não vai sofrer mais. Aí ele disse, mas eu não sei se eu vou incomodá-lo. Não, ele faz questão de fazer essas coisas, vamos até lá. E levou o Francisco até lá. E aí o Francisco vê aquele ferro, era um espeto em brasa, vermelho, vindo em direção à vista dele. E ele diz, irmão fogo, me seja leve, por favor. Numa atitude de resignação e de amor para com ele mesmo. E deixou-se cauterizar a vista, furaram a vista dele com aquele ferro quente. Onde está Deus? Absolutamente tomando conta do Francisco, porque a vontade foi do Francisco. E Deus respeita as nossas vontades. Ele nos deu o livre-arbítrio. E quanto mais crescemos na nossa evolução, mais queremos nos doar. E Francisco precisava deixar esse registro de resignação profunda, de amor exacerbado, para que nós compreendêssemos que assim é a vida. Que às vezes precisamos passar por duras provas para que o nosso espírito brilhe intensamente, alce voos às alturas e possa depois descer na terra para nos auxiliar com segurança, sem nenhuma fraqueza, como hoje Francisco de Assis o faz, pois é ele que chefia a transição planetária da Terra. E para isso era preciso que ele se fortalecesse. E Deus o auxiliou, esteve ao seu lado o tempo todo. E tantos outros mártires que nós temos conhecimento pela história da humanidade, que se entregaram às dores profundas, tendo Jesus como o Supremo crucificado, para que entendêssemos que a vida é breve, a passagem pelo corpo é rápida, mas exige de nós sacrifícios imensos para vencermos as nossas iniquidades ou para nos prepararmos para grandes eventos futuros. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e que nos auxilie a vencer a nós mesmos.